Eu fiz um vídeo a respeito de coisas antibíblicas nas igrejas evangélicas, não é? Várias práticas, várias crenças que dizem nas igrejas que estão de acordo com as escrituras, mas que na verdade não estão. Tem uma parte importante também desse mesmo assunto que, por ser mais complexa, eu resolvi deixar para gravar em um vídeo separadamente, que é o que eu estou fazendo agora, que é a parte do clero, da hierarquia dentro das igrejas, né? Aquela história lá que tem o líder, abaixo dele tem um cargo, abaixo tem um cargo, e aquele pessoal sentado lá em cima, né, distante da maior parte da igreja, que é uma espécie de título de nobreza daquelas pessoas ali, um título que tanta gente procura, não é? Será que isso está de acordo com o que deveria ser o guia das igrejas cristãs, já que eles dizem que seguem a Bíblia, né? Vamos analisar isso aqui com Bíblia. Isso aqui não é minha opinião, não vou falar aqui coisas mirabolantes. Eu vou citar versículos do Novo Testamento, tá certo? Que as igrejas evangélicas dizem acreditar. Então não há nenhum tipo de problema em citar esses textos aqui, ok? Então, gente, em primeiro lugar, nós sabemos que Jesus ele criticou essa história das pessoas buscarem ser líderes. Ele criticou em textos como Mateus 20, versículos 25 ao 28, Lucas 22, versículos 25 ao 27 e Mateus 23, do 8 ao 12. Vou colocar aí na tela os versículos. Eu não vou ler todos porque senão o vídeo seria grande demais, tá certo? Então Jesus criticou o fato das pessoas buscarem ser líderes. Ele diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Isso está escrito em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Tá certo? Então não resta dúvida. Jesus, ele, de acordo com o Evangelho, ele criticou essa questão do poder, de você exercer o poder, a autoridade. Né? Eu sou uma autoridade em cima de você. E ele também disse que os discípulos não buscassem ser os maiores, que eles buscassem ser os menores. E que eles não buscassem títulos como mestre, por exemplo. Né? Então, já deixei aí os versículos. Também a gente lê que os apóstolos, no livro de Atos, eles viviam numa espécie de coletividade. Cada um ajudava o outro, né? Era um coletivismo que eles viviam ali. Tanto é que é interessante, Paulo escrevia as cartas, não era para nenhum tipo de liderança, ele escrevia as cartas para as igrejas, né? Carta aos Gálatas, carta aos Efésios, e assim por diante. Quer dizer, no cristianismo primitivo, de acordo com o Novo Testamento, era mais ou menos todo mundo igual. Não existia esse clero causando opressão nas pessoas, não é? Só que aí as pessoas dizem, sempre tem lá os versículos para provar o lado deles também. Nós vamos ver esses versículos que são citados. Efésios 4, do 11 ao 12. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não vou ler o resto do texto, mas é interessante, o texto ele não fala de hierarquia. Ele não diz que o mestre está aqui, o apóstolo está aqui está outro, e aqui está o membro lá embaixo que vocês não estão nem vendo. Ele apenas está falando que há uma diversidade de vocações. Ou seja, uma pessoa é chamada para sair fazendo a evangelização, né, como é chamado. Outra pessoa é o pessoal do conhecimento que ensina, que hoje em dia aí é demonizado até nas igrejas, né? Porque o conhecimento é problemático, é perigoso e tal. Só que, então, o texto ele fala de diversidade de vocação. Onde é que aqui está falando em cargos, em hierarquia, um acima do outro? Em lugar nenhum, não é? Então, Efésios capítulo 4 não prova hierarquia. Romanos capítulo 3, que eles dizem, obedeçam às autoridades. Só que aí, 13, né, de Romanos. Só que eles estão forçando a barra. Romanos 13 fala das autoridades civis.
Que prova nós temos? Nós lemos até sobre os magistrados, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quem eram os magistrados? Os juízes da época, né? As pessoas que condenavam os delegados, vamos dizer assim. Olhem, portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, e não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, ou seja, impostos, né? Então, Romanos 13 não fala de igreja, fala de autoridades civis. Pegar isso aí para dizer que obedeça, isso aí é forçação de barra e distorção do texto. Claramente isso aí, não é? Que mais nós temos? A gente tem. Sim, mas aí vocês poderiam dizer, mas não está claro que o Novo Testamento cita os cargos, diáconos, presbíteros e tal? Gente, aí é uma questão de tradução. Simplesmente isso. É verdade que o Novo Testamento cita, por exemplo, episcopos, né? A palavra grega episcopos, que é a origem da palavra bispo em português. Só que aí episcopo significa apenas supervisor ou guardião, que é a pessoa que aconselhava, acompanhava a comunidade e tal, né? É isso que é o bispo. Não é, eita, um cargo de hierarquia. Não, é o supervisor da comunidade. Era uma pessoa da comunidade que praticava ali o aconselhamento para os demais. Certo? Então, os outros, diáconos. A palavra grega diáconos, tudo isso aí é grego, gente. Diáconos quer dizer servo. Um trabalhador é um diáconos, né? E no Novo Testamento, o diáconos em grego era a pessoa que fazia, vamos dizer assim, o trabalho secular dentro da igreja. Ou seja, ele distribuía as doações para os pobres, né? Ele servia a comida e assim por diante. Esse era o diácono. O presbíteros é o mais interessante. A palavra grega presbíteros significa, sabe o que? Velho. Uma pessoa velha na Grécia é um presbíteros. Esse é o significado do termo. Então, quem eram os presbíteroi, que é o plural de presbíteros na igreja primitiva? Eram os velhos, os anciãos, né? Como também pode ser traduzido, que eram as pessoas que aconselhavam, que tinham experiência, idade, etc. Quer uma coisa mais simples do que essa? Aí, hoje em dia, a gente pensa que é assim, primeiro presbítero, aqui tem outro, aqui tem outro. Isso não está de acordo com o Novo Testamento. Era totalmente diferente. Eram pessoas mais ou menos no mesmo nível, só que tinha um que tinha mais experiência para ensinar os outros. Então, somente isso, né? Por que criaram essa hierarquia? É antibíblico. Copiaram aí, por exemplo, da Igreja Católica, né? Essa aqui é a grande verdade. Sem falar que esse episcopo, que é o plural de episcopo, ele, como nós já citamos, ele tinha muitas características, como a gente vê novamente. 1 Timóteo 3, de 1 ao 7. Moderado nos hábitos, ajuizado, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar. Ou seja, razoável também. Ele tinha que ser uma pessoa racional, tá certo? Uma pessoa de racionalidade, que ele tinha uma boa reputação, ninguém tinha nada de mal para falar dele, né? Uma pessoa calma, que não fazia brigas, que não seja amante do dinheiro, um homem que prezia de maneira excelente sua própria família, né? Ele tinha o cabresto da sua própria família, ele era qualificado para ensinar. Quantos líderes vocês conhecem que são qualificados para ensinar? Que têm o conhecimento das línguas originais? Gente, na época dos apóstolos, quase todo mundo era analfabeto. As cartas eram escritas para a igreja, uma só pessoa lia para a igreja todinha. Mas hoje a realidade é outra. Hoje em dia não estamos mais nessa situação, não é? Hoje em dia nós temos a informação batendo a nossa porta. Todo mundo tem capacidade para aprender o que quer que seja hoje em dia, através de internet, não é verdade? Então, e esses homens ainda ganham dinheiro para
sem precisar trabalhar, e o que eles fazem com isso? Nem mesmo o estudo para ensinar para as outras pessoas, eles fazem. Isso é grave. Isso é muito grave. Só que aí quando a pessoa fala, o doido sou eu, o errado sou eu, não é verdade? Sempre é assim. Por quê? Porque vocês se submetem a um sistema que oprime vocês. Essa que é a grande verdade. E acham bom que isso aconteça. Acham lindo, maravilhoso, né? Nós lemos, olha aí, Atos 20, do 33 ao 34, Paulo dizendo que ele não quis nem prata nem ouro de ninguém, não é? Olha aí o exemplo. De onde tiraram? Então, nós sabemos que Paulo trabalhava, ele trabalhava fazendo tendas, de acordo com o Novo Testamento. Tudo isso aí de acordo com o Novo Testamento. Na verdade, eu não tenho nada a ver com com o Novo Testamento. Eu baseio minha crença no Antigo, acho que muita gente já sabe disso, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. No entanto, eu estou aqui para mostrar as contradições, entendeu? Das igrejas que dizem seguir o Novo Testamento, na verdade não seguem. Por que não imitam Paulo aí como um modelo nessa questão dele não ser um peso para ninguém, né? Interessante. Então, gente, tá aí. Tudo que eu tinha para dizer a esse respeito era isso aí. O que é o sistema religioso, a hierarquia, esse sistema, a placa da igreja, não é? A cobertura espiritual. Você tem que ter um líder. Você tem que ter a cobertura. Mentira! Não existe isso. Você tem a linha direta com Deus. Se você orar para Deus, você sozinho, Ele ouve suas orações da mesma maneira. Você não precisa de líder, não precisa de cobertura. Isso aí é uma opressão na sua vida que esses homens inventaram. Mas aí eles dizem, não, mas não abandoneis as vossas congregações, né? Eles pegam um único versículo no livro todinho e para dizer que você não abandone a congregação. Mas é interessante, a igreja primitiva era nas casas. Estão aí os versículos provando, né? Que a igreja primitiva era nos lares das pessoas. Então, gente, vou terminar esse vídeo com o seguinte apelo. Se você está aí sendo oprimido, se você está triste, se as pessoas só faltam pegar uma fita métrica para medir sua roupa, para dizer que você é pecador, se as pessoas pegam no seu pé, se as pessoas ficam aí espionando a vida dos seus filhos para dizer que você é pecador e não sei o quê, por que você se submete a esse tipo de coisa? Deus criou você para felicidade. Deus criou você livre, com livre arbítrio, para que você procure sua felicidade. E digo mais, você não precisa disso, de se submeter a esse tipo de coisa. Isso é uma opressão, uma prisão na sua vida. Então, se você não está feliz, se você está se sentindo oprimido, se você descobriu na Bíblia que alguma coisa é contrário do que sua igreja ensina, e aí você começa a ser perseguido, né? O herege. Gente, isso acontece. Você diz que a sua igreja segue a Bíblia. Se você descobrir qualquer coisinha na Bíblia que é contrária ao que sua igreja ensina, você vai ver o que vai acontecer com você. Experimente. Experimente para você ver o que vai acontecer com você. Então, gente, é isso aí. Você é livre para sair desse negócio ainda hoje. Saia hoje. Você não vai se arrepender. Nos primeiros meses, você vai ser difamado, caluniado, odiado, as pessoas vão se apartar de você. Esse amorzinho, esse amor que eles pregam, isso é da boca para fora. Na prática, eles não fazem isso não. Eles só têm amor por estar lá na alienação, na prisão mental. Essa é que é a grande verdade. Mas com o tempo você vai ver que a sua liberdade é uma coisa sem preço que Deus deu para nós, para que a gente viva na felicidade nessa terra. Isso não quer dizer que você vai abandonar Deus, vai agora ser uma pessoa da fuleiragem. Não, isso não significa, não tem nada a ver. Você pode orar a Deus nesse momento, no conforto do seu lar, e o mesmo Deus que ouve todas as orações vai te ouvir da mesma maneira, porque Ele é Pai e Ele escuta a todos que recorrem a Ele.